Gente, bem-vindos a mais um episódio do Diário da Gravidez. E neste episódio vamos falar sobre o sexo do bebê. O Caio chorou muito, ele chorou mais do que quando ele descobriu a gravidez. Comecei a duvidar da sexagem. Eu sempre gostei muito do nome Melissa ou Mel, mas o Caio não gostava. Tivemos uma surpresa. A Vita está vindo. Eu tô me sentindo muito mãe de primeira viagem, tipo, fazendo esse diário de gravidez e agora falando sobre o sexo, tipo, coisas que antes eu achava super superficial, mas depois que eu engravidei, eu comecei a assistir vários desses diários de gravidez e achar tão legal ouvir de cada mãe contar como foi, o que elas achavam que era, o que as pessoas achavam, enfim. E aí eu resolvi também compartilhar um pouco da nossa experiência, da minha experiência, porque quem tá vivendo esse mundo acaba achando tudo isso muito legal. Então, se você chegou nesse vídeo, provavelmente é porque você tá interessado, então bora lá, vou contar pra vocês tudo sobre a descoberta do sexo. Pra ser super sincera com vocês, eu não tava tão ansiosa para saber o sexo quanto o Caio. Eu acho que justamente por eu estar vivendo tantas transformações no meu corpo, tá com tantos sintomas, eu não tava muito ligada nisso. No começo eu tava com mais medo, né? Então, se o bebê vai desenvolver bem, era isso que importava, sabe? Se tá evoluindo bem, se tá tudo certo. E conforme tu vai fazendo os ultrassons, tu vai fazendo os seus exames, você vai vendo que as coisas vão, né? Tá tudo certo, você vai melhorando. Mas a minha preocupação maior não era de fato o sexo. Porém, eu e o Caio, nós sempre, antes mesmo de, né, engravidarmos, a gente tinha a sensação de que teríamos um menino antes. É claro que a gente adoraria ter a experiência de um menino e uma menina, porque de verdade a gente não tem preferência sobre o sexo, mas eu não sei por que a gente achava que vinha um menino antes. Eu acho que uma vez o Caio pendulou com o pêndulo e falou que ia vir um menino antes, e eu sempre me achei com muito cara de mãe de menino, apesar de que eu já ouvi de pessoas diferentes, opiniões diferentes. Você tem cara de mãe de menina, você tem cara de mãe de menino. Eu sempre me achei com cara de mãe de menino. Por eu ser uma pessoa muito prática, muito resolve, pá e tal. E teve um tempo, quando eu era bem jovenzinha, que eu achava que, tipo, ser mãe de menina ia ser muito difícil. Mas agora, já madura, eu realmente acho que ser mãe de menina deve ser muito legal, porque eu sei brincar com muito mais coisas de menina. Tipo, eu tenho primas, eu me dou muito mais com as minhas primas no sentido de saber brincar, de saber compartilhar coisas de menina, do que com os meus priminhos. Tipo, eu não acho muito legal brincar de carrinho, brincar de bola, brincar, sabe, dessas coisas de luta. Não é muito meu estilo. Então, acho que quando a criança cresce mais, eu ia curtir mais brincadeiras de menina, apesar de eu achar que eu tenho mais cara e praticidade de jeito de mãe de menino. Ou seja, o que viesse eu ia estar curtindo de qualquer forma. Mas eu e o Caio, a gente sempre teve isso de que a gente teria um menino antes, um machismo, assim, sei lá, se um sentimento que a gente ia ter um menino primeiro. E quando nós engravidamos, a gente, nossa, eu acho que é um menino. Eu não sei porquê, assim, não era como se eu sentisse, eu tivesse sonhado, mas eu tinha isso dentro de mim, de que seria o primeiro um menino. Mas, claro, sempre abertos, né, tipo, e se não for? Tanto é que pra escolher nome de menino, era muito mais fácil pra gente, porque a gente conseguia pensar mais, parecia que era mais real menino. Nome de menina a gente tinha alguns, mas era um pouco mais difícil. Por mim, a gente veria o sexo do bebê no ultrassom morfológico com 12, 13 semanas, que é quando a gente consegue ver. Mas o Caio tava ansioso. E aí, calhou de estarmos indo para os Estados Unidos na semana que vem, que quando vocês verem este vídeo, eu já vou ter ido, já vou ter voltado, vocês já vão saber o sexo, inclusive. E aí eu pensei assim, bom, já que vamos viajar, se eu encontrar alguma coisa por lá, tipo um vestidinho ou alguma coisa de menino muito fofo, eu já queria comprar. Então, com 8 semanas, que é quando é aconselhável, né, você fazer a sexagem, quando você já pode fazer a sexagem, que é aquele exame de sangue que mostra se você tem a presença do cromossomo Y no teu sangue, que aí você vai ter um menino, ou se você não tem, se você tem ausência do cromossomo Y, vai ser uma menina, porque é mais ou menos nessa semana que já desenvolveu ali na corrente sanguínea da mãe o cromossomo Y, no caso, se for um menino. Então, com 8 semanas e, sei lá, 3 dias eu fiz. E demora um pouco pra ficar pronto, né? Mas ficou pronto e nós revelamos, primeiramente, somente pra mim e pro Caio, porque minha mãe tava viajando, meu irmão não tava. E antes da gente revelar, eu comecei a pensar em algumas coisas e a gente tava muito achando que era um menino. E nesse ponto a gente já tinha nome pra menino e pra menina. Se fosse menino,
O nome seria Roberto, que é o nome do meu pai. Então seria uma homenagem ao meu pai, já que o bebê não vai poder estar com o meu pai aqui, não vai conhecer o meu pai, que seria tipo um avô coruja, um super avô. Carregar o nome dele seria uma forma de mantê-lo vivo e presente na vida do meu filho. E se fosse menina, a gente tinha algumas opções, que é difícil. Eu sempre gostei muito do nome Melissa ou Mel, mas o Caio não gostava. Tinha alguns nomes que gostávamos bastante, como Kiara, Celine, Yasmin. Mas o que nós dois gostamos mais e bateu mais forte no nosso coração foi Vita, que tem origem latino-italiano, que significa vida, leveza e força ao mesmo tempo, renascimento, renovação, que é o que eu acho que a nossa família precisa. A gente passou por anos de muitas perdas e eu acho que estava na hora dessa renovação e de uma vida nova vir para nossa família. Então, são 2 nomes muito significativos, muito bonitos, que eu acho que vão trazer tudo isso que a nossa família já está sentindo, que é essa renovação, essa união e essa coisa de novidade pra todo mundo, pra mudar a vida de todo mundo. Enfim, e quando nós fizemos a revelação, que vocês já sabem, tivemos uma surpresa. A Vita está vindo. Então, não é um menino como a gente esperava. E foi muito legal, porque nos surpreendeu. Eu acho que se fosse um menino, a gente não estaria tão surpreso quanto uma menina. Então, foi muito gostoso descobrirmos, assim, o sexo. E ser o que a gente não esperava, porque eu acho que a nossa reação foi muito genuína. O Caio chorou muito, ele chorou mais do que quando ele descobriu a gravidez. Ele ficou mais emocionado, surpreso do que quando ele descobriu a gravidez. Foi muito bonito, foi num amanhecer com flores, que eu achei que aquelas flores combinaram muito com o nome dela. Não sei porquê, mas quando eu penso em Vita, eu penso naquelas cores, nas cores do buquê. E foi uma amiga muito querida minha, a Fernanda, que pegou o teste. Ela também achava que era um menino, tanto é que ela, viu 1000 vezes esse teste, entrou 1000 vezes, viu se era eu mesma a pessoa. E ela que encomendou o buquê, eu falei mais ou menos como eu queria o buquê, se fosse menino, se fosse menina. Então ela encomendou e ela foi cedo de manhã. A Thaís, que tá sempre presente em tudo que é filmado na nossa vida, filmou esse momento também. Então foi super íntimo, foi bem como eu e o Caio queríamos. Algo super nosso. Eu ainda tava com 9 semanas. E aí depois a gente foi tomar um café da manhã. E o Caio tava, a ficha dele não caía. Ele tava muito certo que era um menino. Apesar de que, se ele fosse escolher, digamos assim, se a gente fizesse uma FIV em que a gente pudesse escolher o sexo, ele acha que ele escolheria uma menina. Justamente por ele não ter tido uma menina na família. Ele teve um irmão só. Eu acho que eles sempre quiseram ter essa experiência de ter uma menininha na família, perto e tudo mais. Sem falar que o Caio tem muita cara de pai de menina. Tem 2 meninas aqui peludas e ele é muito babão, ele é muito amoroso, ele é muito de cuidar, até mesmo comigo, assim, ele é muito cuidadoso, muito protetor. Então, assim, ele vai ser a cara do pai de menina, eu tenho certeza. E ao longo do dia, daquele domingo que a gente descobriu, foi caindo a ficha, principalmente do Caio. Eu já tava meio que me preparando antes se fosse menina. E um dia antes da gente descobrir, eu falei pro Caio, e se for menina? Vamos nos preparando. O que você acha do nome, de tal e tal? Porque eu já comecei a sentir que poderia ser. E o Caio falou, mas eu acho que vai ser um menino. E ao longo do dia, ele foi se emocionando muito. Ele falou, cara, vai ser muito legal ser pai de menina. E ele chorou algumas vezes, ficou, muito feliz. Ele falou, cara, vai ser incrível, eu já tô me vendo. E já começou a chamar pelo nome. E eu acho que foi muito legal a gente descobrir pra realmente ter um nome pra chamar e começar a imaginar, assim. Apesar de que eu tive um processo depois muito louco, que eu comecei a duvidar da sexagem, porque começou a aparecer no Instagram pra mim várias sexagens que deram errado. E aí, quando o casal foi no ultrassom, eles viram que era o oposto. E eu acho que porque tudo aconteceu tão rápido comigo, eu engravidei muito rápido, pude fazer ultrassom muito rápido. Quando eu vi, eu já tava de 6 semanas, 2 semanas depois eu já podia saber o sexo. Eu meio que não acreditava, assim,
é meio que difícil de tu acreditar e tu processar tudo. E esse começo, esse primeiro trimestre, ele é muito delicado em tudo, assim. Parece que você tem medo de acreditar nas coisas justamente porque elas podem mudar a qualquer momento. Então, você tá com uma gravidez ótima, mas a gente sabe que esse primeiro trimestre, ele tem uma maior chance de aborto. Ele tem uma maior chance de, sabe, de as coisas não serem exatamente como são. Então, eu acho que eu fiquei um pouco noiada com isso. E aí, eu me desabafei com uma amiga que tá grávida também sobre isso. Eu falei, meu Deus, o teste, ele só tem 95% de certeza que, tipo, gente, é um percentual muito alto. E eu conversei antes com o meu médico, eu perguntei, existe alguma chance? O que é mais fidedigno, né? O ultrassom é mais fidedigno do que a sexagem? E o meu médico disse não. Até porque dependendo do ultrassonografista, ou dependendo da posição do bebê, pode ser difícil de ver o sexo do bebê e ele pode se enganar. A sexagem não, a sexagem é de fato mais difícil. Mas como foi menina, pode ser que no meu sangue ainda não tinha o cromossomo Y e tal. Eu comecei a noiar nisso. E aí eu falei assim, deu. Esse primeiro trimestre é muita noia, muita coisa, é difícil de acreditar em tudo. E aí, tipo, passou. E não é uma questão de eu não aceito que é menina, é porque é como... Quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiz 3 testes de gravidez no mesmo momento. Eu ainda fui na Unimed pra ter certeza que eu tava grávida, pra depois contar pro Caio. Eu acho que justamente por ter sido tudo tão rápido e por eu ter acompanhado, enfim, amigas demoraram tanto. E daí começou a aparecer essas coisas no Instagram. Eu comecei a meio que noiar. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco a gente tá chamando pelo nome. E daqui a pouco a gente contou pros familiares. A gente vai contar esse domingo pros nossos pais e pro meu irmão. Esse domingo é Dia das Mães, então vai ser meu primeiro Dia das Mães. Eu vou fazer um brunch aqui em casa e eu vou contar pra nossa família. A gente pediu um bolo recheado, vai contar só pra eles. Vai ser bem íntimo também, porque eu nunca quis fazer uma coisa muito alarmosa e tal, com foguetes e chamar um monte de gente, porque eu ainda tô no meu primeiro trimestre, eu ainda não fechei, né, os 3 meses, eu ainda não fiz o meu ultrassom morfológico. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já terei feito, mas hoje eu ainda não fiz, então eu quero tudo que seja muito íntimo, é mais a nossa cara, é mais o nosso jeitinho. E depois, no momento propício e oportuno, as pessoas vão saber, né? O resto da família vai saber, eu vou contar, né, pra cada um de uma maneira especial. Tudo isso, apesar de que acho muito legal quem faz, porque também é uma alegria ver a reação de todo mundo junto, mas pra gente fez mais sentido fazer uma coisa menor, até porque poucas pessoas sabem que eu tô grávida, então não ia fazer muito sentido. E aí eu fiquei pensando, gente, eu vou contar pra minha família e todo mundo vai achar que é uma coisa, e eu fiz vídeo da revelação e tal, e daqui a pouco não é, daqui a pouco deu errado. Mas é isso, eu acho que a maternidade, ela tá aí pra mostrar pra gente que a gente não controla nada, e a gente tem que confiar. E o meu médico falou isso, ele disse assim, se eu fosse você, faria só o ultrassom, não faria sexagem, simplesmente pelo fato de que a tua maternidade já começou. E na maternidade você precisa exercer a paciência. Então já comece exercendo a paciência de esperar. A gente não esperou porque de fato casou com a questão da gente ir para os Estados Unidos semana que vem. Mas o que ele falou de fato é muito verdadeiro. A gente tem que entregar, a gente tem que ter fé e paciência. Ele falou, imagina, antigamente as mulheres faziam 2 ultrassons a gestação inteira. Hoje tem vários. Então elas tinham que ter fé que o bebê estava desenvolvendo. Elas tinham que, né, continuar a vida delas. Então não noia, e realmente ele tá certo. Mas esse primeiro trimestre, os hormônios lá em cima, todas as mudanças no corpo e 1000 coisas pra pensar e agir. A gente fica meio doida, meio noiada mesmo, mas eu tô muito, 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 muito feliz que eu vou ser mãe de uma menina. Sério, eu acho que vai ser muito especial, muito divertido. Eu já tô imaginando fazendo várias apresentações de dança com ela, e levando ela pra vários shows e enfeitando, fazendo fantasias. Gente, já tô assistindo todos os filmes que eu assistia quando eu era adolescente. O Caio falou que acha que é mais difícil criar menina. Eu acho que é muito mais fácil, porque pra mim é um território já conhecido, né? E ele vai descobrir isso e vai ser maravilhoso. Ou seja, a gente tá muito, muito, muito feliz que vai ser uma menina. Independente do sexo, a gente estaria super feliz. A gente tá vivendo uma grande lua de mel, assim, eu e ele. E o bebezinho junto. E agora compartilhando com vocês essa jornada. E eu vou deixar também trechinhos aqui da reação da minha família quando eles descobriram o sexo do bebê, porque
todo mundo tá achando que é um menino também. Meu irmão tem certeza que é um menino. A minha mãe diz que acha que é um menino, mas que ela gostaria que fosse uma menina pra enfeitar de lacinho. Os meus sogros também acham que é um menino. Mas eu acho que as pessoas vão pegando muito do nosso campo também, porque agora várias pessoas já estão falando que é menina e tal, porque a gente já sabe, né? Então eu vou deixar aqui um trechinho também, apesar de que eu acho que vocês, se me seguirem no Instagram, vocês já vão ter visto várias outras coisas. E é isso, agora somos uma casa de 4 mulheres e o Caio, porque temos a Foxy e a Mia também, né, gente? A Mia veio e a coitada já vai receber uma outra irmãzinha que no final do ano vai estar aí. Então, é isso, vocês vão ser titias de uma menininha. Tô muito curiosa agora pra saber os próximos passos, de como vai ser a carinha, de como que vai ser quarto, de como que vai ser aquela coisa toda. E o que eu for sentindo eu vou compartilhando com vocês. Não esquece de se inscrever no canal para que vocês não percam nenhum diário da gravidez. E também eu tô postando várias coisas legais no podcast. Então, se você não é inscrito lá no Spotify para ouvir os episódios do podcast, eu sugiro que você se inscreva, porque eu também vou compartilhar várias coisas legais sobre maternidade por lá também. Beijos!